Olá, estamos em mais um Ser Mamãe. Vou contar o que rolou na gravação hoje. A primeira entrevista foi com a Carol Possani. Ela que é proprietária lá da Ice Moment, contou desse empreendimento que é aqui, ó, da nossa terrinha de Cascavel. A segunda entrevista foi com a doutora Adriana Dorigão. Ela que é fisioterapeuta, especialista em reabilitação de paralisia facial. Ela falou sobre a paralisia facial. Eu já tive, contei um pouquinho da minha história e ela explicou tudinho pra gente. Muito esclarecedora a entrevista. A última entrevista é com a Sabrine Zambiasi. Ela que é nutricionista materno-infantil, vai falar sobre seletividade alimentar. Olha, assunto que deu pano lá no Instagram, hein? Todo mundo sofrendo com isso em casa. E ela vai explicar direitinho pra gente. Ice Moment. Quem já não viu aí nas blogueiras de Cascavel falar desse sorvete que já deu aquela pulguinha pra comer? Eu trouxe a proprietária pra conversar com a gente. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Thaisa. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você aqui com a gente. Falar um pouquinho dessa marca que já é sucesso, né? Conta da Ice Moment pra nós. Ai, que legal que já é sucesso. Nós estamos muito felizes, inclusive, com o feedback dos cascavelenses com a loja. A marca ela já vem, né? Desde o ano passado a gente fez alguns pilotos, estudando como que a gente ia entrar no mercado. E essa semana passada a gente abriu a boutique, que é uma boutique de sorvetes, não é uma sorveteria. As pessoas estavam esperando uma sorveteria, né? Mas tudo isso vem de um estudo de mercado. Quebrando padrões, né? Exatamente, diferenciação. Que eu sou especialista em marketing, né? Trabalhei com marketing 10 anos. E o meu pai e a minha madrasta têm uma fábrica de sorvete há 20 anos. Então eles já têm uma marca diferenciada, é mais popular, mais tradicional, na verdade. E eu trouxe para eles essa uniu as duas coisas e criou proposta. A gente estava até comentando aqui, porque muita gente não sabe que a marca é legítima cascavelense. Exatamente, as pessoas estão entrando na loja perguntando se é uma marca, uma franquia, da onde é que veio. E a maioria das pessoas se encantam quando a gente fala que é daqui. Fico muito feliz, porque a gente já pensou no projeto, obviamente, para franquear. E também para se diferenciar, porque a gente vê que, não só pela pandemia, a ideia da Ice Moment ela veio um pouquinho antes. E quando veio a pandemia, a gente falou, nossa, exatamente vem de encontro com a ideia de consumir em casa, com família, amigos, participar dos momentos felizes das pessoas, né? Deixar mais delicioso ainda esses momentos. E a gente pensou numa embalagem diferenciada, o sorvete até virou, eu falo que ele é tão gourmet que ele virou presente. Então, ele é todo bonitinho, tem uma caixinha especial. Isso. E depois veio depois a gente comenta também de que tem agora um clube de assinantes. Exatamente. Tipo, tudo dentro de uma marca única, né? Exatamente. A gente já pensou todas as formas de fazer parte desse momento. A gente vai atender eventos também. Então, a gente tá ali no iFood, agora a gente tem a loja, tem o clube de assinatura, que é o Ice Prime. Então, você já recebeu algumas vezes eu sou clube, em casa. Então, as pessoas escolhem os sabores preferidos e recebem sempre uma surpresa, sempre lançamentos. Então, a gente tem o padrão também de lançar pelo menos uma vez por mês novidades. E agora a gente vai reformular, inclusive, esse clube. Com a loja a gente vai ter mais produtos, né? Como você conheceu, a Ice Cake. Eu tava falando aqui, porque eu preciso passar ela a comprar um, porque não dá pra resistir ficar sem comer aí aquilo. É demais. Então a linha de produtos é toda pensada pra consumir em casa. A gente não tem local na loja para consumo, né? Mas a ideia é essa, atender até eventos, casamentos, batizados e afins. Esses momentos especiais das pessoas que a gente possa fazer parte, deixando ainda tudo mais delicioso. Pra quem não conhece, tem o pequenininho, né, Carol? Que é uma porção praticamente única, então que é muito fácil da gente servir também, sem ter essa questão de misturar, enfim, né? O seu, bonitinho, você abre e come, né? É praticidade pra quem você quer servir uma sobremesa que vai impactar os seus convidados, ou a Ice Cake, ou uma box, ou até mesmo a Ice Box, né? A Baby ela é de 200 ml, individual. Tem gente que fala que não dá. Eu como que um pouquinho mais. Mais assim. Que a Ice Box que tem 750, a gente fala que vai até 3, 4 pessoas. A gente fala, não, essa é individual pra mim. Não tanto, mas metadinha dá pra encarar, fácil. Dá. E os sorvetes são todos muito cremosos e recheados, eles são um diferencial. Então, ele é impactante até no visual, né? E é uma marca diferenciada do que tem no mercado. A gente vem quebrando paradigmas com essa questão que não somos uma sorveteria, somos uma boutique. Também quebramos o paradigma com um clube de assinaturas, com essa questão de consumo em casa e até mesmo na apresentação. Essa questão do presente, o sorvete nunca foi presente. Nem os sorvetes mais gourmets que a gente conhece, eles não são considerados um presente, não é uma opção. E ali a gente montou, inclusive a gente trouxe vinho em lata,
Inclusive, eu mostrei que você pode montar a caixinha de presente com o que você quiser dentro. É só pegar a caixinha e ir se servindo, né? Exatamente. Então, essa opção, e vem um cartãozinho junto, a caixinha, é uma opção prática, você pode pedir e a gente entrega para a pessoa presenteada. E isso começou a acontecer no iFood mesmo, sem a gente, antes da gente ter a loja, porque a gente tem pontos de venda, né, em panificadoras gourmet. E a ideia é a gente fazer com que as pessoas consumam sorvete de uma forma diferenciada, inclusive no inverno. E de onde vem tanta criatividade de sabor? Porque, gente, ela consegue surpreender a gente sempre. Quando a gente acha que acabou a surpresa, vem um pra quebrar e não, tem mais coisa. De onde que vem tanta ideia, Carol? Então, na fábrica, eles já sabem, como eles já estão há anos, né, no mercado, eles já fizeram vários testes. Tem alguns sabores que eles trabalharam lá, que é a linha clássica, por exemplo, a bombom de amendoim, chocolate suíço, o chocolate branco maltado, eles já tinham. E a gente trouxe que são os mais vendidos de lá e os mais gourmets, recheados e tudo mais. E agora a gente, os últimos lançamentos, né, que a gente trouxe café com chocolate avelã, o cheesecake de goiabada, tudo isso canela. O creme maltado com canela, maravilhoso. Eles propõem, né, a gente recebeu aqui, acho que uns 10 sabores de sorvete pra gente provar. Para eles fazerem lá. E é tudo familiar, tá? É tudo... Além de tudo, ajuda um comércio local, né? Exatamente. A fábrica hoje é em Autônia, que é uma cidade próxima aqui, 160 quilômetros, que eles já têm lá faz tempo. E a marca é só de Cascavel. Então as pessoas falam, eles não vendem nem lá em Autônia. É só aqui em Cascavel por enquanto. E também temos em Toledo um ponto de... Prestigiando um comércio local de uma pessoa que criou em Cascavel. E assim, gente, com qualidade que bate qualquer um que eu já experimentei. Então é tudo de bom, né, Carol? É maravilhoso e a gente tende a surpreender mais, porque nós estamos estudando, a gente recebe muitos pedidos de sorvete sem glúten, sem glúten eles já são, só os maltados, né? Mas a gente não, para celíacos, a gente não se compromete pela questão da possibilidade de contaminação cruzada. Né? Então a gente pensa em fazer uma cozinha, um espaço separado para esse público, o sem lactose, sem açúcar, sabores um pouquinho mais infantis. Então a gente vem aí, a gente vai surpreender um pouquinho chegando mais. Muita novidade, né? E aonde que é? Conta aonde é a sorveteria gourmet pra quem ainda não foi? A boutique é no Cascavel JL Shopping, ao lado do cinema, no piso 2. E ela é um espaço muito gostoso. Eu já fui, mostrei lá no Instagram pra quem assistiu. As pessoas estão gostando bastante. E lá a gente faz degustação de alguns sabores. A gente sempre vai trabalhar com alguma degustação. Até pra pessoa comprar, então. Exatamente, para decidir qual gosta mais, né? Ou tem curiosidade de experimentar algum sabor. Por exemplo, tem pessoas que chegaram lá, a Thaísa gosta do chocolate maltine. Olha lá, gente! Eu quero experimentar, porque você sempre fala. Então, acontece bastante. E tem os brownies também, que é um complemento ao sorvete, ao presente, né? E sem falar que é uma combinação perfeita com o sorvete. E várias opções também, né? De brownies, não é só uma, né? Sim, são recheados. Tem modelinhos diferentes, né? Que são o Big, que é tipo um alfajor, assim, duas camadinhas. Assim. Ele é bem grande. Bem grande. E ele são 2 camadas de brownie com um recheio. E tem o outro que a gente fala que é praticamente um brownie gâteau. Que você coloca no micro-ondas 15 segundinhos e ele tem um recheio, é muito mais recheado do que brownie, assim. E fica uma delícia com o sorvete. E a gente vai trazer novidades na linha de brownies também. Gente, aguardem. E eu faço tanta propaganda lá que todo mundo já sabe, né? Que a Thaís é a Ice Moment, porque a Thaís tá sempre comendo, né? E lá em casa todo mundo come, a Isadora tá, cada um tem o seu preferido, né, Carol? Exatamente. Então, assim, experimentem. Não quero comprar o inteiro. Vai lá agora a gente tem a opção do shopping pra você experimentar e escolher o seu preferido. Depois me conta ali no Instagram qual que é o seu preferido. E é isso, Carol, eu te parabenizo. É muito legal ver pessoas empreendendo, criando coragem, porque a gente sabe a dificuldade de empreender no nosso país, de uma coisa de tão qualidade, assim. Eu fico muito feliz. Parabéns. Obrigada, Thaísa, pelo espaço também. E pela parceria de sempre, por você ser uma Ice Lover. Imagina, sou total. Exato. Então é importante pra gente ter esse apoio, porque é empreendimento novo. Nós lançamos no meio de uma pandemia. Por mais que seja uma marca diferenciada, a gente tem todos os desafios de um novo empreendimento. E acredito que Cascavel merece, e toda a região, enfim, a gente tá atendendo pessoas da região também. E muito obrigada por todos que estão com a gente. Imagina, e todo mundo merece experimentar esse momento, não merece? Merece. Então vamos lá! Obrigada. Imagina!
Paralisia facial. Você sabe o que é? Trouxe uma especialista para conversar com a gente. Tudo bom, doutora Adriana? Tudo bem, Thaisa. Prazer de ter aqui comigo. Prazer é meu. A gente vai ter que partir do princípio explicando, né, o que é a paralisia facial. Então, a paralisia facial, ela é um distúrbio de total ou parcial dos movimentos da face, da musculatura da face, certo? E é comum? Muito comum, principalmente nessa época do ano. Do frio? Frio. Tem fatores desencadeantes, então? Tem. Os fatores são principalmente viral, vírus, da herpes. Quando não tem causa, é a paralisia de Bell, ela é por exclusão. Hoje tem paralisia facial pelo Covid, sequela de Covid, porque é um vírus também. E principalmente o que desencadeia imunidade baixa e alterações bruscas de temperatura. Então a pessoa está com a imunidade baixa, o vírus desencapsula e ataca você tem alterações bruscas e ataca o nervo facial. E existe, tipo, níveis, porque eu tive paralisia de Bell, gente, olha só, né? E aí eu identifiquei rápido os sintomas e saí correndo, fui pro hospital, cheguei lá, eles conseguiram me usar a medicação pra não a ponto de paralisar. E existem níveis, ou assim, é só essa pessoa pegar no começo ou no final? Tem o grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é praticamente uma neuropraxia, você consegue reverter com a medicação e, se necessário, a fisioterapia. O grau 2 já é uma neurotimese e a axoniotimese. O que acontece nesse caso? Você há uma perda de condução, mas não há rompimento do nervo. É comum sempre com a zoster, com a herpes zoster. E a terceira é quando há um rompimento, um trauma, um tumor, um AVC, aí você é caso cirúrgico. Só cirúrgico, não é reversível com tratamento normal? O tratamento hoje de medicação é praticamente complexo B, antivirais e corticoide. E precisa de internamento? Não. Não precisa? Não precisa. Você consegue tratar em casa. A pessoa vai sentir uma dor de cabeça ou uma dor local atrás da orelha e vai sentir que ela vai se instalando. Ela não instala, ela vai se instalando. E daí, com o tempo, eles vão sempre no médico pensando que é um AVC, né? Aí chega lá, detecta que é a paralisia. O exame hoje que é recomendado a ser feito é a ressonância magnética, só para verificar se é um tumor ou não, por exclusão. Tá. E os sintomas, então? A dor de cabeça, pra você ficar lá de alerta. Meu Deus, tô tendo isso, né, gente? Eu lembro que eu tive um formigamento. Uma dor de cabeça, normalmente é uma dor de cabeça local, atrás da orelha. E começa a formigar e dá tremores. Involuntários, né? Foi o que eu senti. Começou a formigar meu rosto, formigar. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. Muitas pessoas me procuram porque tá com aquele tremor da pálpebra. Mas isso não, isso é por estresse. Tá. Então não confunda. Então você tremeu meu olho, não é. É outra coisa. É por estresse. E tem como prevenir isso? Tem. Tem? A imunidade. Cuidar da imunidade? Imunidade. E estresse, não passar por estresse. Os pacientes que lascou, né, gente? Os pacientes que vêm muito a mim, Adriana, eu passei por um estresse. E daí eu tive alteração brusca de temperatura e quando eu fui ver, eu tava com a paralisia. Eu falei, como é que tava a tua orelha? Cheia de bolinha, é a herpes. Você tomou antiviral? Tomei. Não tomou. E é isso. O que hoje não é recomendado para paralisia a nível de fisioterapia, eletroestimulação, que tem as sequelas. Porque se usava muito? Se usava. Aí foi feita uma pesquisa e verificou que a eletroestimulação causa todas as sequelas que as paralisias têm. As sequelas? Vamos falar das sequelas, né, gente? Hoje as sequelas são cinesias, que são os movimentos indesejados fazendo os movimentos desejados. Por exemplo, você ergue a sobrancelha e o canto da boca puxa. Deve ficar bem visível. Bem evidente, bem evidente. E o outro uma bem comum, é a lágrima de crocodilo. Você cheira a comida e você lacrimeja. Nossa. Você não saliva, você lacrimeja. Faz o contrário? Ao contrário, você reinervou errado pela eletroestimulação. Então, todo cuidado é pouco. E criança tem isso? Tem, muito. Criança, grávidas, porque a grávida, no final da gravidez, ela tem imunidade baixa. E aí deu. Vamos tratar, medicar e aí ter físio. A físio sempre existe ou é só se caso deu uma entortadinha? Sempre. Tem casos que, no teu caso, por exemplo, foi revertido com a medicação. Com 5 dias você já reverte. Mas quando você vai perceber, ela já está instalada. A pessoa não vai no médico com o formigamento, ele deixa ela instalar.
Então, a físio hoje não é todo dia, é 2 vezes por semana em consultório e com atividades diárias em casa. E algumas orientações, por exemplo, comer com o olho aberto. Nunca parei para reparar isso. Comer sempre com o olho aberto. Tomar em copos de bocas largas. Nunca em canudo, nunca em nada. E o tratamento da fisioterapia, a princípio, é a atenção ao olho, fechar o olho, porque a pessoa não fecha o olho, né? O lado comprometido não fecha. Aí você fica treinando. Fica treinando, você estabiliza o lado bom, para não dar hipertonia, né? E você estimula o lado ruim. E esse lado ruim, você tem que estimular, mas saber o ponto de estimular. Porque se você estimular demais, vai desenvolver aqueles movimentos involuntários. Tá, já sei que tive diagnóstico. O que eu tenho que fazer? Não tive diagnóstico ainda, tô tendo sintomas, eu acho que é. Pra onde que eu tenho que correr, então? Neuro. Ah, no neuro. Neuro e otorrino. Aí depois vai pro oftalmo, oftalmologista, para pegar as pomadas e uma pomada ocular e um colírio, que você vai ter ressecamento. Usar óculos escuro para o vento não ter lesão de córnea, né, a todo momento, e não ficar no sol. É bastante restrição, né? E físico, a doutora Adriana, não é? Que daí a gente faz a reabilitação lá da situação. E não se assusta, é reversível? Reversível. Então não se acontecer, porque a gente vê, né, aquela história que vai entortar, tudo tem reversão. Reversível. Só é irreversível no grau 3 por um tumor. Uma coisa bem mais séria. Ou uma lesão. Mas tem casos em clínica, em consultório hoje, que a pessoa teve uma lesão, não foi periférica, foi central e está sendo reversível. Então não precisa assustar. Não precisa. Mas tem que cuidar muito nessa época do ano. Então, gente, se o frio é o fator desencadeante, a gente toma cada choquinho térmico, né, dessas temperaturas. Hoje eu tomei um, gente, vamos tomar cuidado. E aí, observar, então, sempre aos sintomas e ficar atento ao corpo, né, doutora? Sempre, Thaisa, sempre. Obrigada! Obrigada a você. Qualquer coisa que vocês precisam, a doutora Ana está disponível. Eu já ouvi elogios, olha só dela, só elogios, que ela é muito querida, muito atenciosa, e é um prazer de ter aqui comigo. Prazer é meu, Thaisa. Obrigadão. Obrigada, até. Seletividade alimentar. Quem já não passou sufoco em casa com isso, hein? Eu já passei. Eu trouxe a doutora Sabrina para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer de estar aqui comigo. O prazer é meu. Obrigada. Deve dar muito assunto essa tal da seletividade alimentar, né? Muito, comum? Thaisa. Muito comum. Hoje mais do que antes, né? Porque agora nós temos as formas de tratamento. E antes nós não tínhamos, né? E a seletividade alimentar, ela é muito comum, principalmente em crianças na fase escolar. E tem algum motivo? O que nós acreditamos por meio dos estudos? Que a introdução é o principal fator, né? A introdução alimentar. Isso aí. Então, aquela criança que recebe as papas mais liquidificadas, mais amassadinhas, que não vê o alimento, a mistura. Então, elas acabam adquirindo uma aversão a alguns grupos, né? Verduras e legumes e frutas são os mais comuns. Daí o que acontece quando a criança teve a introdução certinha, BLW, pegou na mão, comeu e mesmo assim não quer comer? É o momento, Thaisa, que elas têm a autoescolha. Então todos os alimentos que ela não vai precisar mastigar muito, né, são os mais escolhidos. Então, por exemplo, o macarrão, o arroz, o biscoito, que se transforma em papa na boca. Então ela não tem que ficar ali o tempo todo mastigando, né? E isso gera um processo de rapidez na hora da alimentação. Que eles querem comer rápido para poder ir brincar. São super energia, querem sair correndo. Exatamente. Já tá dentro da comida isso também. Exatamente. E ali foi, acho que a pergunta que mais aconteceu no Instagram, né? Gente, e não aceita de jeito nenhum experimentar. E o que a gente faz com uma criança que não aceita experimentar? Tem que começar aos poucos. Por quê? Dentro da seletividade nós temos uma escalada, que nós chamamos da escalada do comer. Hoje é o tratamento mais efetivo para a seletividade. E a seletividade extrema, por exemplo, aquela criança que só aceita 2, 3 alimentos, para aquela seletividade que nós conseguimos trabalhar um pouco melhor, né? É fazer essa escalada. Se ela não coloca a boca, nós temos que fazer com que ela comece a tolerar. Então, exemplo, a alface. Eu não tolero nem que fique próximo ao meu prato. Então, como que eu vou fazer que ela coma se ela não tolera que esteja à mesa? Tem crianças, Thaisa, que vomitam só de ver. Então, nauseiam demais ao sentir o cheiro e tudo mais. Como que eu vou fazer com que ela coma? Então, eu tenho que tentar trazer esse alimento para outro recurso. Exemplo, vou brincar.
coloca lá junto na brincadeira para ela conseguir começar a tolerar. É amizade com a comida. E sentir confiança, porque tem alguns alimentos que são alimentos de conforto, né? Exemplo, o arroz é de conforto, em muitos casos, o macarrão é conforto, o pão. Então eu tenho que colocar próximo ao que eu me sinto segura, mesmo que eu não como. Então é um processo. Eu falo que a seletividade alimentar, muitos pais procuram, é feito terapia, só que tem crianças que respondem muito rápido, só que tem crianças que levam um ano, né? Tem paciência. Muito. E outro detalhe bem importante, a seletividade muitas vezes é falta de micronutriente, que nos exames laboratoriais muitos pediatras não solicitam. Então, exemplo, uma deficiência de zinco, porque o zinco faz com que a criança tenha paladar. Agora pensa comigo, o idoso muitas vezes não sente, né? Acaba perdendo o paladar, a criança também. Então, nós temos que investigar todos os pontos, propor todas as estratégias para que consiga desenvolver o processo de aceitabilidade. Então, assim, a prevenção para isso seria a introdução alimentar. Exatamente, isso. E nunca deixar de oferecer. O que acontece com os pais? Né? Cansa, vou buscar um pacotinho de bolacha, come, né? Pelo menos ele está nutrido, né? Assim. E muitas vezes é aí que nós acabamos perdendo o controle de tudo. Então é oferecer, é mudar o corte, é mudar a consistência. Não gosto de nenhum, né, brócolis. Vou colocar aquele brócolis, quem sabe, uns pedacinhos junto com algo que ele aceite, para ir criando confiança. Em casa eu observo muito do comer junto. Exatamente. Daí a gente comendo, mas é uma delícia, o papai e a mamãe comendo, daí o Otávio já fica meio que de olhinho, assim, mas o que tá tão gostoso aí que eu tô... E eu vou te falar uma coisa bem importante nessa questão. A criança, ela faz por repetição. Então, se ela for, né, posta à mesa sozinha, o que acontece? Ela não tem com quem interagir, ela não consegue visualizar, que é o neurônio espelho que nós chamamos. Então, se você faz, automaticamente ela vai repetir. Mas ela vai repetir sem a intenção de comer, sabe? É pela curiosidade, pelo desafio, né? E muitas vezes você tem que desafiar, eu quero ver quem vai provar primeiro, quero saber qual que é o sabor. E uma coisa que funciona legal no consultório, eu vendo os olhos das crianças. Vamos descobrir o que tem aqui. É brincadeira. E eles deixam de colocar na boca? Demais, demais. Porque aí eu faço e depois eles fazem em mim. E assim, olha, eu provei isso, aí eu peço, que nota que você dá? Eu dou nota 9, esses dias com inhame, né? Nota 9. Eu não provei isso. Não é isso, tá errado, você colocou outra coisa aí. Provou. Então, muitas vezes, a percepção visual, né, é muito importante, porque nós comemos com os olhos também, né? E eu percebo que as mães sofrem muito, né, Sabrine? Elas ficam psicologicamente até abalada dos filhos não comer, mas eu como, meu marido come, fiz a introdução certinha, e ele não come. Acaba virando sofrimento, né? E eu vou te falar outra coisa também que eu abordo bastante, que é você identificar os pontos positivos do teu filho. Se você rotula a criança que ela não come, o que ela vai fazer? Vai comer? Ela não vai comer, porque os pais são referência. Então, quando você fala, meu filho, exemplo, meu filho é lindo, né? Se alguém na escola chamar ele de feio, não, minha mãe me acha lindo. Então, não importa o que o amigo falou. E a alimentação é a mesma coisa, sabe? Então, você come, é uma fase, mas nós vamos superar juntos, vamos lá, tô aqui para te ajudar. Isso faz toda a diferença na vida da criança. Eu imagino. E existe também uma fase, eu lembro que tem uma fase lá da criança que ela não come, que diz que até tem um nome, né? De neurológico, enfim. Neofobia. E aí que é normal, que a gente não pode se apavorar. Porque aí eu lembro que a minha primeira filha, a Isadora parou de... A Isadora sempre comia, de repente parou de comer. E aí gente, ela não tá comendo, comecei a surtar. Daí uma mãe virou pra mim assim, uma mãe de filho mais velho, isso é normal, é uma fase, calma, vai passar. E a gente põe de primeira viagem, não faz a mínima ideia que isso pode acontecer, né, Sabrina? Isso aí. Porque a criança, até o primeiro ano de vida, ela triplica de peso e de estatura. Então ela tem uma necessidade maior. A partir de um ano, o crescimento é mais lento e o ganho de peso é mais lento. Então automaticamente ela vai reduzir o consumo alimentar. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, bati um pratão, né? Comi um monte. E é gradativo pela fase de crescimento. Então tem algumas épocas que há um salto maior, outras um salto menor, e nós precisamos considerar e respeitar, né? O cuidado seria de uma criança que tem essa seletividade muito tempo, né? Isso, um detalhe também, criança seletiva, sempre vai estar com o peso adequado. Então se você fizer uma avaliação da criança, sempre vai estar 100% dentro das curvas de crescimento e tudo mais, porque ela consome mais carboidrato. Então ela vai estar... Mas não significa que ela seja saudável. De jeito nenhum. Micronutrientes, que nós chamamos, que são vitaminas, minerais, sempre estão abaixo do indicado.
Então é importante, sabe, suplementar, avaliar e muitas vezes submeter mesmo a alguns testes que vai fazer com que ela consiga tolerar muita coisa, que ela não tolera. E você faz essa adaptação no consultório, então, a criança não come, é seletiva, não consigo resolver em casa, tem como resolver em consultório? Sim, sim, eu faço a terapia alimentar. Então, uma vez por semana a criança vai ao consultório e eu aplico os testes e com os testes nós vamos evoluindo, né? Então é no consultório e aí tem a tarefa de casa. Né, que aí vai aplicando em casa, os pais filmam muitas vezes, me encaminham para ver como que está sendo essa reação da criança, para nós fazermos as intervenções. Então tem como resolver? Claro que tem. E até que ela tem, eu vi ali as mães falando, mas meu filho tem 10 anos, 12 anos, não dá mais, dá. Claro que dá. E muitas vezes nós temos que avaliar também como que está essa face, né? Será que essa musculatura é condizente com o que ele precisa comer? Porque muitas vezes a gente fala, a criança seletiva, não come, é chato, né? É chato para comer. Mas muitas vezes ele não está conseguindo mastigar. Então é uma questão fisiológica que tem que avaliar. A criança, ela começa assim, Thaís, ela leva a língua para o céu da boca, que é a papa, que ela consegue desmanchar porque não tem dente. Passou o período ali, começou os dentinhos, ela começa a trazer para o lado o alimento e mastigar. Tem criança que não aprende, tem criança com 10 anos que não sabe trazer para o ladinho. E aí, o que faz? A reeducação tá do mastigar. Exatamente, aí eu não vou comer porque eu não sei o que eu faço com isso na boca. Então eu procuro comer o que eu já sei e eu me sinto segura que eu vou conseguir engolir. Então é uma prática, a seletividade multidisciplinar também, né? Com fono, com TO, né? Avaliando todos os parâmetros aí. E procurar ajuda, né? Isso sempre. Aí, o mais importante. Isso aí. Obrigada, Sabrina. Foi uma delícia conversar contigo. Toda mãe passa por esse sufoco, tá? Não fica assim, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, né, Sabrina? Exatamente. Obrigada. Eu é que agradeço. E esse foi mais um Ser Mamãe. Continue nos acompanhando nas redes sociais, dando dica. Vocês essa semana me ajudaram muito com pautas, porque eu adoro vocês comigo. Continue aqui.